Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nossa 29ª semana de aula e hoje faremos português no livro de atividades, retomando os conteúdos que vocês aprenderam na unidade 8. A saúde também está na mesa. Então vamos falar um pouquinho sobre gráfico. Leia o texto acompanhado de gráfico. Crianças brasileiras consomem mais frutas. Pesquisa revela o que os pequenos comem entre o intervalo das principais refeições. Entre os intervalos, tá? Das principais refeições. Frutas participam de 98,8% das composições dos lanches. No entanto, o consumo de açúcar ainda preocupa. Um estudo realizado de forma conjunta entre professores e pós-graduados do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Centro de Dificuldades Alimentares do Instituto Pense e do curso de Nutrição da Universidade São Judas Tadeu, com apoio da Associação Brasileira de Neurologia, descreveu os hábitos alimentares de crianças em idade pré-escolar em relação ao consumo dos lanches intermediários, que são aqueles feitos entre as principais refeições. Foram analisadas as respostas dos pais ou responsáveis de 1.391 crianças com idades entre 4 e 6 anos de todas as regiões do Brasil. Então, o que a professora quer que vocês observem ali? Toda a estrutura do gráfico, observando o sexo masculino e feminino, as regiões, fazendo a leitura do título e do subtítulo. E essa linha laranja indica o limite de açúcar, tá? Na dieta da criança. Então, de acordo com esse texto e com esse gráfico, vamos dar sequência para algumas atividades. Número 2, página 13. O gráfico expõe informações sobre o consumo de açúcar de crianças de 4 a 6 anos no Brasil ou expressa a opinião de professores a respeito do lanche consumido por crianças de 4 a 6 anos no país. 3. Qual é o título do gráfico? 4. O gráfico foi elaborado considerando-se que fonte de informação? 5. O que são lanches intermediários? 6. O que indica a linha laranja pontilhada no gráfico? 7. De acordo com o gráfico, em qual região do Brasil as crianças consomem mais açúcar nos lanches intermediários? Então, observem o gráfico para conseguir identificar. 8. As crianças de famílias de baixa renda consomem menos açúcar ou mais açúcar? Página 14, vamos falar um pouquinho sobre plural. Então, 9, releia a frase a seguir. Foram analisadas as respostas dos pais ou responsáveis de 1.391 crianças. Letra A, transcreva a palavra em destaque. Então, é só escrever novamente a palavrinha que está destacada. B, ela se refere a uma ou a mais pessoas? C, por isso, a palavra destacada está no plural ou no singular? 10. Escreva o plural das palavras a seguir. Vocês estão vendo várias tabelinhas com várias palavras, onde todas elas estão no singular. Vocês vão passar para o plural e é bem importante perceber o som e o final de cada palavra, tá? Nem todas são iguais. E aí, na número 11, você vai ligar os pares corretamente. Na página 16, vamos relembrar um pouquinho daquele guia alimentar que nós tínhamos lido na apostila. E aqui tem 10 passos para uma alimentação saudável. Então, a professora vai fazer a leitura e vocês vão completar ali com algumas atividades. Então, número 12, leia o texto a seguir, 10 passos para uma alimentação saudável. Os 10 passos para uma alimentação saudável são orientações práticas sobre alimentação para pessoas saudáveis com mais de 2 anos de idade. Caso você tenha alguma doença como diabetes, hipertensão, colesterol alto e necessite de orientação nutricional específica, procure um nutricionista. Comece escolhendo aquela orientação que lhe pareça mais fácil, interessante ou desafiadora e procure segui-la todos os dias. Não é necessário que você tente adotar todos os passos de uma vez e também não é preciso seguir a ordem dos números sugerida nos 10 passos. Então vamos lá. Faça pelo menos 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar.
e 2 lanches saudáveis por dia. Não pule as refeições. Inclua diariamente 6 porções do grupo de cereais, como arroz, milho, trigo, pães e massas, tubérculos como as batatas e raízes como a mandioca nas refeições. Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais natural. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. Coma feijão com arroz todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde. Consuma diariamente 3 porções de leite e derivados e 1 porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis. Consuma no máximo 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas e outras guloseimas como regra da alimentação. Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. Beba pelo menos 2 litros de água, que equivalem a 6 a 8 copos de água por dia. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições. E torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e também o fumo. Atividade 13. Qual é a finalidade desse texto lido? 14. Observe o prato a seguir. Ele é a combinação dos passos 3, 4 e 5 do Guia Alimentar. Letra A. Segundo o texto, por que devemos comer arroz e feijão todos os dias? B. Além da escolha dos alimentos, que outros cuidados devemos adotar? Assinale as alternativas corretas. Então, vocês farão a leitura das frases marcando somente as corretas. Letra C. Destaque as imagens do material de apoio e escolha os alimentos para montar um prato saudável de acordo com o guia alimentar lido. Então, lá no material de apoio, vocês vão observar algumas pecinhas onde mostra quais são os vegetais, as frutas, os grãos e as proteínas. Vocês vão escolher alguns desses alimentos para montar, então, um prato saudável, uma alimentação saudável. Na página 18 tem ali os pronomes possessivos que indicam posse. Meu, minha, seu, sua, teus, tuas, tá? Essas palavrinhas indicam posse. Então, número 15. Releia um trecho do Guia Alimentar. Então, torne sua vida mais saudável, pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo. Letra A. A palavra em destaque é um artigo, é um pronome demonstrativo, é um pronome possessivo. Olha a palavra em destaque. B. A quem ela se refere? Então, sua o quê? A quem, tá? 16. Circule o pronome possessivo das frases a seguir. Então, vocês vão fazer a leitura com bastante atenção das frases, circulando ou marcando a palavrinha que indica posse, tá? Por exemplo, letra A. Carla sempre exercita seu corpo pela manhã. Nesse caso, seu indica posse. É isso que vocês vão circular ou marcar. 17. Identifique os pronomes possessivos e escreva a quem se refere. Então, letra A. O corpo precisa de vitaminas e nutrientes para seu funcionamento. Nesse caso, qual é o pronome possessivo? Seu. Seu está se referindo a quem? Então, é isso que vocês vão colocar na linha. A quem se refere. Página 19, última de hoje, vamos falar sobre concordância nominal. Lembrando que tem que ter uma concordância em frases, principalmente quando em uma frase tem artigo, tem substantivo, tem verbo, tá? Tem sujeito, enfim. Então, olhem lá. Atividade 18. Releia mais um trecho do Guia Alimentar. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras. Letra A. Como ficaria a frase se diminuíssemos o número de porções por 1? Ali mostra 3 porções. Vocês vão reescrever a frase tirando 3 e colocando 1,
tá? Letra B. Que palavra foi modificada? Justifique sua resposta. Atividade 19. Releia o trecho a seguir. Evite sucos industrializados. Letra A. Como ficaria a frase se substituíssemos a palavra sucos por vitamina? Então, vocês vão escrever ali novamente a frase, tirando a palavra suco e colocando a palavra vitamina. B. O que mudou e justifique. Ali ainda tem um lembrete, uma informação. Então, pronomes, artigos e adjetivos concordam em gênero masculino ou feminino e número singular ou plural com os substantivos a que se referem. Então, ali tem: as minhas frutas deliciosas estão na lancheira. As é artigo, minhas é pronome, frutas é um substantivo e deliciosas adjetivos. Essas regrinhas do português, todas juntas, tem que concordar, tem que ter uma concordância nominal. A gente tem que ler e entender. Então, isso é uma concordância, tá? Na atividade 20, última de hoje, complete as frases com palavras que concordem com o substantivo a que se refere. Então, vocês vão ler as frases e vocês vão achar palavras que se adequem, que fiquem numa concordância com o restante da frase. Por hoje é só em português. Lembrando que essa semana nós estamos começando também a recuperação somente para aqueles alunos que tiraram notas abaixo da média, tá? E hoje, alguns alunos têm que fazer, então, prova de recuperação de filosofia e também de geografia. Outros alunos que não ficaram de recuperação somente farão as atividades. Certo, pessoal? Beijos, boa aula, boa prova para aqueles que precisam recuperar a nota e até amanhã.